Começou mais um vídeo aqui do canal, hein? Está comigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, hoje eu decidi trazer um vídeo aqui no canal, cara, pra gente estar reagindo, cara, de um vídeo lá do canal do Arthur Petri, né, cara, que tem o título O Jones se entregou nessa? Rapaz, hoje nós vamos estar falando de um comunista chamado Jones Manuel, cara, que, sinceramente, cara, me embrulhou o estômago pelas bobagens que esse palhaço falou, cara. É um vídeo até engraçado, não é, cara? Mas eu não vou reagir a isso tudo, cara. Por quê? Porque eu só faço... Porque eu acho importante falar algumas coisas, cara, por questões de desinformação, né, e tudo mais, cara. Mano, eu já tô cansado de ver, cara, essas brigas de viés ideológico, cara, aonde o pessoal fica imputando aos outros, cara, estigmas como, você é o nazis, você é o fascis, você é o comuna, sem saber direito o que é. E nós vamos estar reagindo a isso aqui. Claro que antes disso eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas para o vídeo não ficar muito longo, porque hoje é Shabat, e quem me conhece sabe que eu sou um cristão que se identifica como um judeu convertido ao cristianismo, né? O que me dá direito a comer carne de porco e folgado sábado. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Então, o que acontece? Esse vídeo lá no canal do Arthur Petri, cara, o Petri está reagindo a um podcast, cara, que acontece lá no Nordeste, cara, e nós vamos estar reagindo a ele, né, cara? Ou seja, estamos fazendo um react do react. E nesse react, cara, o Jones Manuel, cara, em um podcast, ele acabou, assim, debatendo com outro sujeito, cara, e ele falou umas coisas acerca do Estado de Israel, mano, que me deixou indignado. Quem me conhece sabe, cara, que eu sou um cara que eu sou pró-Israel. Eu sou um cara que eu gosto da cultura judaica, eu gosto muito da história de Israel, até porque, cara, eu sou um cara cristão. E quem conhece sabe que o cristianismo veio do judaísmo por causa de Jesus, né? Só que, mano, o Petri, cara, ele é um desses comunistas, cara, que defende Hamas. Hamas, que é esse estado, que é não é nenhum estado, o Hamas é um grupo terrorista. É um grupo terrorista que comete as maiores barbaridades, mas que da visão desse palhaço, aqui, mano, o Hamas é um grupo de resistência revolucionário. E o que me dá mais nojo é que ele imputa crimes a Israel, crimes esses que o próprio Hamas comete, mas ele passa pano. E nós vamos estar reagindo aqui rapidamente, cara, só um minuto aqui. Então, aqui, por exemplo, ele está pegando um tema, cara, que é muito sério, acerca de... Você tá entendendo? De soldados que estariam cometendo contra... presa. Olha só o que fala, ó. Grupal, inclusive, de mulheres e de bebês. Aí meteu os bebês no meio. Olha, aí o Jones cagou aqui, tá? Ele não foi tão esperto. Ele não foi esperto. É reconhecido por dados, inclusive, da ONU, que o exército de Israel pratica estupros em massa. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal um soldado israelense estuprar. Mas que tara é essa desse soldado? Entendeu? Olha o que o cara falou. Olha como o cara é xenofóbico. Ele é um cara xenofóbico. Sabe, entendendo? E assim, mano, por quê? Infelizmente, cara, eu não vou passar pano. Eu não passo pano pra nada. Há casos de soldados israelenses que cometem atos de violência sexual contra mulheres. Aqui, ó, tá até pesquisa aqui, ó. Relatos e investigações internacionais apontam que soldados israelenses cometeram violência sexual, tortura e contra prisioneiros palestinos. As denúncias ganharam grande repercussão global, tá entendendo? E a divulgação de provas e vídeos e a inclusão de Israel na lista oficial de Organização das Nações Unidas. Bom, assim, mano, infelizmente, deixar uma coisa clara. Eu não vou passar pano para Israel, não. Eu sou pró-Israel,
mas eu não passo pano pra nada. Vamos deixar uma coisa clara. Numa guerra não existe heróis. Por mais que um lado tenha uma causa mais justa para estar lutando, como por exemplo, invadiram o meu território, estamos nos defendendo, como é o caso lá da Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou então o caso, por exemplo, que o outro grupo lá, ele quer realmente exterminar o nosso lado, nós temos que nos defender. Cara, por mais que um lado tenha razão, se aconteceu a guerra, os dois lados perderam. Por quê? Porque muitas vidas vão ser prejudicadas, até mesmo de inocentes, tá me entendendo? Entendeu? Tem uma frase que uma vez eu vi no desenho do Jack Chan, né, da qual fala o seguinte: a guerra vencida é aquela que nunca aconteceu. Né, cara? Então. E assim, cara, infelizmente, ao longo da história humana, desde primórdios da humanidade até hoje, sempre houve casos infelizmente, de soldados que mulheres e crianças inimigos, né, do lado inimigo. Infelizmente. Agora, chegar e dizer que toda a nação de Israel, dizer que muitos israelenses apoiam isso, mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o cara não conhece a nação de Israel. Ele não conhece a religião judaica, que a própria lei de Israel condena isso. Você está me entendendo? E vamos lembrar, muitos dos israelenses são judeus e cristãos. Tá me entendendo, cara? Eles vão ser contra isso. Então pode existir casos, existem casos de soldados israelenses que cometeram essa barbárie? Sim. Agora, são todos os soldados? Acredito que não. E o povo vai bater palmas? Não. Aí você vê como o cara ele é ordinário, ele é pilantra. E sabe o que é engraçado? Para esse palhaço, Hamas é um grupo de resistência, ele bate palmas para o Hamas. Mas ele esquece que Hamas, lá em 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu Israel. O Hamas invadiu. Aqui, ó, entendeu? O grande ataque do Hamas contra Israel. Não foi Israel que atacou o Hamas, foi o Hamas que atacou. Em 7 de outubro de 2023 foi marcado o início da atual guerra prolongada que se ocorreu por todo o ano de 2024. Agora olha só isso aqui, ó. Relatórios, por exemplo, aqui, ó, pesquisa lá, terrorista do Hamas estupram reféns. Relatório de organizações internacionais e investigações oficiais confirmam que terroristas do Hamas cometeram violência sexual e estupro, entendeu? Contra reféns e vítimas desses abusos. Ocorreram tanto durante os ataques de 7 de outubro de 2023, quanto durante o cativeiro em Gaza. Ou seja, o cara está acusando todo o Estado de Israel de defender uma prática bárbara e abominável. Mas esse mesmo cara não repudia um grupo terrorista que comete os mesmos atos. Você tem ideia de quão canalha tem que ser um cara para ser hipócrita a esse ponto? Tem ideia? E aí, ele de tudo, cara, esse palhaço, ele não termina só por aí. Além de acusar Israel de ser uma nação com práticas bárbaras, dignas de demônios, o que esse palhaço ele fala do Estado de Israel? Quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu tenho nojo de nazis. Eu odeio pessoas que pregam Cara, eu sou contra qualquer tipo de ideologia. Qualquer tipo de ideologia revolucionária, reacionária, que prega um mundo utópico maravilhoso, ou ideologias que colocam um grupo contra outro, eu sou contra. Eu sou contra. Eu tenho nojo, da mesma forma que eu tenho nojo de comunismo e socialismo, eu tenho nojo de fascismo e de nazismo. Eu tenho nojo. E tenho nojo de pessoas que defendem qualquer uma dessas coisas. E aí vem esse palhaço e fica imputando que Israel é um Estado nazi. O cara é tão idiota que ele não estuda história. Olha o que o imbecil aqui fala, ó. Israel é uma besta nazi-sionista. É um regime de apartheid, um regime racista, que é o mais próximo que a gente tem do nazismo hoje, no século XXI. Regime de apartheid. Primeiro, questão do apartheid.
Você sabia que do lado da Palestina não tem um judeu vivendo do lado palestino, no território palestino ou de qualquer outro lado do Oriente Próximo? Agora, quando você vai no Estado de Israel, cara, o que você encontra é o quê? Judeus, cristãos, árabes, tá entendendo? Existe árabes vivendo em Israel. Existe árabes. Então cadê o sistema de apartheid disso? Cadê? Me pergunta. E o cara fala, o Estado de Israel é o Estado nazi. Cara, você tem ideia de quão absurdo é isso? Tem ideia? Isso mostra que o cara, primeiro, o cara não estuda história. Porque se ele soubesse o que é história, se estudar, ele viria que na Segunda Guerra Mundial, o que os nazistas mais mataram foram judeus. Entendeu? O próprio Estado de Israel foi criado pela ONU unicamente para que os judeus tivessem uma nação própria, debaixo de todos os horrores que Israel sofreu do Holocausto, causado pelos nazis. Você tá me entendendo o que eu quero dizer? E não, cara, e assim, mano, dizer que um judeu, Israel, que é um Estado judeu, é nazis, é a mesma coisa que falar que um negro é racista contra outros negros, ou que uma mulher é misógina, ou que o homossexual é homofóbico. É a mesma coisa. Porque uma das características básicas do nazis é o quê? É o antissemitismo. Eles são contra povos semitas. Mas, professor, me tira uma dúvida aqui. O que são povos semitas? Fico feliz que tenha me perguntado, meu querido dinossauro conservador. O que são povos semitas? Povos semitas são povos que são descendentes de Sem. Ou seja, Sem que é um dos filhos de Noé, tá entendendo? Sem, Cã e Jafé. E de Sem veio toda a genealogia até Eber, de onde veio a palavra hebreus, né? Hebreu da Bíblia é descendente de Eber. E depois veio até a descendência de Abraão. E da descendência de Abraão, você vai ter Ismael e Isaac. Ismael que deu origem aos povos árabes e Isaac que deu origem aos judeus, aos israelitas. Não é, cara? Então, Israel é considerado um povo semita. E qual é uma característica do nazis? É ser antissemita. Então, uma característica básica de um nazi é odiar um povo semita. Então não faz sentido nenhum Israel ser nazis. Entendeu? É a mesma coisa que é praticamente a nação cometer canibalismo contra si mesmo. Mano, sinceramente, cara, se eu fizer a comunidade judaica, tinha que cancelar esse cara. Tinha que processar esse cara, com um absurdo desse, mano. Tá entendendo? Você tá imputando algo, um genocídio a um povo que foi um povo perseguido por essa ideologia desgraçada. E você quer ver uma coisa que é interessante? A esquerda, cara, vive imputando a direita que o nazi é de extrema direita. Não, para falar a verdade, o nazi é de extrema esquerda. Porque o nazismo é um nacional socialista. Entendeu? Vai ver o nome do partido de Hitler. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse é o nome do partido nazista de Hitler. Entendeu? E a esquerda vive imputando isso à direita. E é lógico que como aqui no Brasil o povo não sabe a diferença de direita e esquerda, não sabe, cara. Infelizmente, cara, muitos acabam imputando isso. E principalmente por causa de grupos como, por exemplo, o MBL, por exemplo, cara, um grupo que se diz ser conservador, que se diz ser de direita, mas adotam práticas que a esquerda toma. E tá lá o Kim Kataguiri votando junto com o PT, o Kim Kataguiri, votando com o PT lá para aumentar a gasolina, os impostos, Guto Zacarias lá e o engenheiro Léo, defendendo o aborto, que são pautas esquerdistas, tá entendendo, cara? E esse mesmo MBL, que algum tempo atrás teve um dos seus membros curtindo postagens neonazistas de um cara chamado Vic Vanilla. Eu te pergunto, esse lixo aqui,
Falou alguma coisa contra o MBL? Não, não falo. Não falou nada. Não, ou falou e eu não sei. É capaz de ter falado, porque eu não sigo esse palhaço. Tá entendendo? E é incrível, cara, que a gente não vê ninguém cancelando aquele grupo maldito. Agora você tem um palhaço aqui, um xenofóbico desse aqui, cara, vomitando absurdos contra o Estado de Israel, acusando o Estado de Israel praticamente de ser um povo bárbaro que adotou a cultura do... coisa que a própria lei de Israel condena. Mano, eu tenho nojo desse tipo de gente, cara. Eu tenho nojo desse tipo de gente. Eu vou deixar, cara... Eu não vou fazer o react disso aqui, desse vídeo todo, não, cara. Eu não vou fazer o react todo, não, cara. Eu só sei o seguinte, cara. O Johnny Manoel é um cara que só fala o que lhe convém. Não é à toa, cara, que algum tempo atrás ele foi praticamente humilhado pelo Thiago Braga, quando este tentou refutar o livro do Thiago Braga, e o Thiago Braga fez praticamente um documentário todo mostrando o quanto que esse cara é patético. Entendeu? Ah, mano... Cara, eu não preciso comentar muito, cara. Eu não preciso mais prolongar esse vídeo, cara, porque eu já tô tendo náusea só em ver a cara desse patife aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Tá me entendendo? Como eu já disse, cara, eu sou um cara que eu sou pró-Israel. Eu sou pró-Israel, mas eu não passo pano para as coisas que muitos soldados israelenses fazem. Eu não passo pano. Diferente desse patife aqui, desse patife, que acusa Israel de ser nazista, mas passa pano para os crimes de abuso sexual cometidos pelos terroristas do Hamas. Entendeu? E se acha que eu tô errado? Pesquisa essas coisas. Pesquisa aqui. Antes que apareça algum esquerdista falando merda aqui pra mim. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando vocês grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse. Porque eu fui. A chama da 7ª casa se apagou, cavaleiros, e a sua armadura já está em pedaços. Júlio exigiu o 7º sentido para aguentarmos tanta loucura em tempo real. O mês já foi um teste de resistência pulmonar com um clima totalmente fora de controle, indo do frio da Sibéria para o calor da Ilha da Rainha da Morte na mesma tarde, atacando a rinite de todos. Sem contar as tempestades nebulosas brutais Brasil afora e aquele temido alerta de chuvas pesadas no sul. No meio disso tudo, a garotada ainda inventou campeonatos presenciais de farmar aura, provando que o jovem precisa urgentemente de um lote para capinar. Também tivemos um momento de silêncio no santuário para nos despedirmos do inesquecível ator do Jaspion e da jovem estrela de Kong vs Godzilla, que partiram para os Campos Elíseos. No esporte, a Copa do Mundo foi um misto de emoções. Para boicotar a TV aberta, migramos para a Cazé TV, mas o atraso da transmissão online nos fez aguentar o vizinho gritando gol quase meio minuto antes de nós. Mas nossa grande alegria foi ver a Argentina sendo carregada pela mamãe FIFA até a final, só para perder o título no finalzinho. E para o assalariado que tem filhos, o fim das férias escolares é a verdadeira salvação de Atena, pondo fim ao esgotamento mental e à falência financeira das férias de julho. Mas segurem firme, a guerra de 1000 dias das eleições vem aí. O grupo do WhatsApp da família vai virar campo de batalha de gente defendendo político com argumento imitado de internet. Episódio de hoje: ver a Argentina perdendo mesmo depois de roubar tanto não tem preço. Versão brasileira, Copa Mágica, São Paulo.